Fala galera CPCana, tudo bom com vocês? E quem está falando é o professor Alisson Veras, professor de História Geral. E estamos aqui para mais uma sexta-feira de nossas aulas. E hoje a gente vai começar um assunto, né? Vai trabalhar com vocês um assunto que é um dos assuntos mais importantes que nós temos, obviamente, na história, inaugurando o século XX. Não é a inauguração que a gente possa se honrar, se agradar, mas respeito a inauguração de século, viu? Exatamente a explosão do primeiro grande conflito, a Primeira Guerra Mundial. É um conflito que não é tão grande em tempo, né? 1914 até 1918, eu já mostrei para vocês conflitos que foram muito maior em tempo na história, mas a Primeira Guerra Mundial ela é um limiar, o limiar entre o Velho Mundo e o Novo Mundo. Por quê? Quando a guerra começa, a estrutura ainda dos grandes estados europeus ainda era pautada naquela ideia da organização proveniente, né, de fato, da organização absolutista. Não é à toa que muita gente diz que, de fato, o absolutismo como ideia morre ali na Primeira Guerra Mundial. O iluminismo ainda muito presente, a Revolução Industrial muito forte. O homem sonhava em ter dias melhores, só que a Primeira Guerra Mundial vem e joga uma pá de cal, porque a Primeira Guerra Mundial mostra que a gente vive de ilusões, né? E no momento que a gente tem um fio de esperança de que as coisas vão melhorar, a melhora simplesmente se transforma em uma das maiores catástrofes da humanidade, que é a explosão desse grande conflito. Agora, interessante, meninos, é o quanto a Europa desejava essa guerra. Interessante é isso, né? Não é à toa que quando a Primeira Guerra Mundial ela foi decretada em 1914, os países que participaram dela, em alguns nós tivemos festas. Festas em praça pública. Gente comemorando o início da Primeira Guerra Mundial. E muitos desses que estavam bebendo, soltando fogos, comemorando o início da Primeira Guerra Mundial, 4 anos depois não vão estar lá para aplaudir o seu final. Infelizmente é o que vai acontecer. Então, para você ver como a Primeira Guerra Mundial era tratada na Europa como um jogo, certo? Ou seja, a gente vai numa disputa, quem ganhar leva os louros da vitória, quem perder aceita tranquilamente a derrota e a gente segue a nossa vida. Não vai ser bem assim. A gente vai ver o tamanho da confusão. E a gente vai trabalhar com vocês, meninos, durante essa guerra, alguns pontos importantes, né? Primeiramente, né? Primeira coisa para vocês saberem, os motivos que levam à guerra. E não tem como a gente não iniciar falando exatamente do principal motivo da Primeira Guerra Mundial, que é o seu caráter imperialista, né? A busca por mercados consumidores, matérias-primas, mão de obra mais barata, locais para levar e aplicar excedentes de capital, fontes de energia, ou seja, a disputa pelo continente africano e asiático, que foi exatamente o que eu expliquei na aula passada para vocês, é o que de fato vai explodir a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Quem está produzindo quer mais. Então é necessário mercado, matéria, mão de obra, fonte de energia, aplicar capital. E obviamente que as duas principais nações, França e Inglaterra, estão muito bem, obrigado. Algumas outras nações que não têm praticamente nada começaram a lutar. Não é à toa que vai ter uma conferência chamada de Conferência de Berlim, que tentou partilhar a África, mas vocês viram que ao final a Alemanha não saiu satisfeita. E essa falta de satisfação da Alemanha é o que vai provocar uma corrida armamentista gigantesca, provocando a explosão da guerra. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, o fator principal é o seu caráter imperialista, as disputas pelo continente africano e asiático, pelas reservas de matéria-prima, mão de obra, fonte de energia, busca de mercados e aplicação de capitais. Isso vai fazer com que haja o aumento das rivalidades entre as nações, o desenvolvimento dos aspectos nacionalistas, e a ideia desses nacionalismos provoca exatamente a explosão da Grande Guerra. Então, o caráter imperialista é o primeiro e o mais importante de todos. Associado a esse caráter imperialista, a gente vai ter algo que move o sangue, em guerra. Não existe guerra, né, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, se não houver, meus amigos, a ideia do nacionalismo, ou seja, você lutar pela sua pátria. E no final ali do século XIX para o início do século XX, nós vamos ter 3 tipos de nacionalismos que são muito importantes nesse momento e que vão se chocar para gerar uma guerra. Primeiro, a ideia pan-eslavista, que vai ser comandada pela Sérvia e que vai ter o apoio da Rússia, certo? Porque Sérvia e Rússia são nações eslavas. E essas nações eslavas nesse momento se unem
para evitar uma dominação externa na região dos Balcãs. Então, por isso que essa ideia de constituir um país para os eslavos vai fazer com que Sérvia e Rússia se unam para impedir a penetração de outros países estrangeiros. Além do pan-eslavismo, você tem a ideia também do pan-germanismo, que é o que vai fazer com que os países germânicos unam-se na Europa, ou seja, a Alemanha e a Áustria, na sua obstinação de dominar mercados e ter controle sobre a economia mundial, essa ideia pan-germânica faz exatamente com que haja o nascimento dessa identidade. Então, você vê um cartaz aqui, ó, da União Eslava, né? Isso aqui é a região dos Balcãs, ó, onde eles estão. E aqui você tem a ideia pan-germânica, né? O símbolo de uma mulher, sempre a representatividade da mulher, né? Nessa ideia nacionalista segurando uma espada. Então, olha a questão clássica, olha como isso é clássico. É a ideia pan-germânica da vitória, os louros da vitória. Então é uma imagem para inspirar. E a águia, né? A águia de duas cabeças, que é o grande símbolo desse império nascente, do Império Germânico, do Segundo Reich, bem no peito da entidade. E o terceiro grande, que vai ser o revanchismo francês. Galera, esse revanchismo francês ele foi gerado exatamente pela Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha humilha a França. E essas humilhações não serão esquecidas. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é exatamente de aulas existentes na França nesse momento, e que era uma coisa muito corriqueira, o desenvolvimento dessas ideias positivistas que exaltam o nacionalismo. E na França era interessante, né? Como as escolas francesas elas ensinavam, né, essa ideia, essa noção de nacionalismo, mostrando os alemães como seus principais adversários. Ou seja, essas crianças que vocês estão vendo recebendo a aula desse professor, ela incorpora essa ideia nacionalista, ela incorpora esse ódio pela Alemanha, e essas crianças que estão assistindo essas aulas, mais à frente, serão os soldados que estarão em campo de batalha. Então, para você ver o quanto a ideologia escolar ela é importante para que, introspectivamente, você consiga absorver essa ideia do nacionalismo pujante nas veias da Europa nesse momento. São os três mais importantes que se chocam durante a Primeira Guerra Mundial. Além do imperialismo, além do caráter nacionalista, esse período também é marcado por uma poderosa paz armada, que o que é a paz armada? É o período que vai daqui, ó, de 1871 até o ano de 1914, ou seja, do final da Guerra Franco-Prussiana à explosão da Primeira Guerra Mundial. Esse período, meninos, é um período onde a gente não vai ter grandes guerras no continente europeu. Vamos ter um desentendimentozinho ali e acolá, mas nada de grandes proporções. Óbvio que nas colônias africanas e asiáticas o pau está quebrando. Mas na Europa o clima é de paz. Só que uma paz que está sendo totalmente alicerçada em cima de um clima de guerra. Por quê? As disputas pela Ásia e pela África estão gerando uma poderosa corrida armamentista. A indústria bélica cresce de uma forma gigantesca, mas enquanto não se tem guerra, as potências estão produzindo. Os sistemas de aliança estão sendo organizados. Por quê? Já dizia aquele velho ditado, né? A melhor defesa é o ataque. Então a gente vai produzir armas com finalidades defensivas, mas obviamente que uma hora ou outra essas armas serão utilizadas. Então esse período da paz armada é o período que não está tendo guerra, mas é o período onde as alianças estão sendo montadas e onde você vai ter uma gigantesca produção de armas. Professor, qual é o país que mais produziu armas no mundo? Estados Unidos. Por quê? Eles são inteligentes, viram que a Europa ia mergulhar numa guerra e que alguém ia precisar deles. Então eles aumentaram a sua produção de armas exatamente para serem vendidas no momento exato. A Alemanha também produzia muita arma na Europa, é o país que mais cresceu militarmente e belicamente, mas a nível mundial, principalmente depois da Guerra de Secessão, os Estados Unidos serão o país que mais produzirão armas do mundo, gerados exatamente por esse clima de guerra que está acontecendo no continente europeu. Tá bom? E o ano de 14, que é quando a guerra explodiu, encerra-se também a ideia da paz armada. Né? Forças da guerra, é o quarto tópico para a gente trabalhar aqui, porque é que essa guerra aconteceu. Você vai ter, meninos, duas grandes forças de guerra, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Só que antes do surgimento dessas forças, tu teve uma primeira grande liga que foi formada no continente europeu. A Liga dos Três Imperadores, existentes entre 1872 e 1878. E essa liga marcava a participação de quem? A Alemanha e a Áustria com a Rússia. Três grandes impérios, o Império Alemão, o Segundo Reich, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, o Império Czarista. Professor, qual é o objetivo dessa união? Pressionar exatamente França e Inglaterra por mais territórios. Então é por isso que eles estão unidos. Só que vocês estão vendo, meninos, que essa Liga dos Três Imperadores ela está em vida curta, porque ela vai durar até 78.
E aí em 78 ela se desfez. Por quê? Áustria e Rússia começam a rivalizar. Principalmente pela disputa de quem? Dessa região aqui, ó. A região dos Balcãs. Então, você vê que a Hungria faz fronteira, a Áustria-Hungria faz fronteira com os Balcãs, a Rússia faz fronteira com os Balcãs. Então, a disputa por esse território dos Balcãs entre Áustria e Rússia é o que faz com que essa Liga dos Três Imperadores seja desfeita e que a Rússia se aproxime da França e da Inglaterra, porque a Alemanha apoiou a Áustria. Então, enquanto a Alemanha apoia a Áustria na questão dos Balcãs, a Rússia sai da Liga dos Três Imperadores e aproxima-se da Inglaterra e da França, exatamente para receber auxílio no domínio e controle da região dos Balcãs, ajudando os sérvios a se tornarem livres do Império Turco-Otomano, mas ao mesmo tempo não serem conquistados pelo Império Austro-Húngaro. Perfeito? Então, foi o primeiro sistema de alianças montado. Mas, pouco tempo depois, começa a surgir novas alianças, né? A Liga dos Três Imperadores desfeita. Da Liga dos Três Imperadores foi formada a Tríplice Aliança, onde você teve a manutenção do Império Austro-Húngaro da Alemanha, e para substituir a Rússia, você entra com a Itália. Tá bem aqui, ó. Alemanha, Itália e Áustria. Tá aqui o tripé, ó. Já a Tríplice Entente vai participar duas poderosas nações, França e Inglaterra. Aqui foi formado o que eles chamaram com o nome de Entente Cordiale, certo? Professor, por que foi formada a Entente Cordiale? Exatamente porque França e Inglaterra possuem o mesmo inimigo, que é quem? A Alemanha. E aí, para que as duas pudessem proteger seus territórios e evitar uma expansão germânica, França e Inglaterra se uniram nessa Entente Cordiale. E aí, por causa da questão dos Balcãs, é que a Rússia se aproxima da França e posteriormente se aproxima da Inglaterra, formando o que a gente chama de Tríplice Entente. Você percebe que a primeira que foi formada foi a Tríplice Aliança, então ela se preparou bem, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa rivalidade interna, ó, quero que fique bem claro. Você está vendo bem aqui que a Áustria faz fronteira com a Itália? Pois alguns territórios de fronteira bem aqui, ó, entre a Áustria e a Itália, tem condições não resolvidas. Então por isso que italianos e o Império Austro-Húngaro têm uma certa rivalidade. E daqui a pouco tu vai ver o que vai dar essa rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e a Itália estando do mesmo lado. No caso aqui da Rússia, a Rússia se desentendeu com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, pela questão aqui, ó, dos Balcãs, essa regiãozinha bem aqui. E aí, a Alemanha apoiou a Áustria para que a Áustria dominasse os Balcãs, e em compensação, a Rússia está apoiando a Sérvia, para que a Sérvia se torne oficialmente independente do Império Turco-Otomano e não seja dominado pelos austríacos. Por conta disso, o Império Russo foi atrás do apoio de quem? Da Inglaterra, que por consequência teve o apoio da França, que vai apoiar também essa grande estrutura da Rússia contra a Alemanha e a Áustria na região dos Balcãs. Ou seja, os sistemas de alianças estão montados. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Lembrando que desse lado aqui você vai ter quem? Estados Unidos, sempre colocando o asterisco, porque Estados Unidos não começam a guerra. Os Estados Unidos eles estão apoiando financeiramente França e Inglaterra. E professor, me diga uma coisa, por que os Estados Unidos não apoiam financeiramente a Rússia? Porque Rússia e Estados Unidos estão disputando territórios na Ásia. Então, para os Estados Unidos, o que é bom? Que a Rússia esteja esfacelada. É aquela velha ideia, quanto pior, melhor. Então, por que eu vou botar dinheiro na Rússia se eu quero que ela se ferre? Entenderam? Então, os Estados Unidos não jogam dinheiro na Rússia exatamente porque ele quer ver a Rússia debilitada para que os americanos tomem os mercados asiáticos. Por isso que o capital americano só vai para cá, ó, Inglaterra e França. E isso explica o porquê da Rússia apanhar tanto na Primeira Guerra Mundial e sair antecipadamente. Porque ela não recebe capital e não tem estrutura para estar numa guerra. Tá bom? Aqui estão os três imperadores responsáveis pela guerra. O alemão, Jorge II, né, o Guilherme, né, Wilhelm II, o Guilherme II, o rei da Inglaterra, George V, e o imperador russo, czar russo, Nicolau II. Lembrando que os três são primos, viu? Todos são da descendência da linhagem da rainha Vitória. Todos são primos. Nicolau e Jorge do mesmo lado contra o Guilherme II da Alemanha. Guerra de família é danado para dar confusão, né? Pois uma guerra de família gerou só uma das maiores guerras da história. Acontece, tá bom? E vamos aqui para os últimos motivos que levaram à explosão da guerra, os últimos antecedentes, né? Que são exatamente algumas questões regionais, como por exemplo o quê?
como por exemplo a questão do Marrocos e a questão dos Balcãs. Vamos aqui mostrar por que o ódio aumenta entre as nações por causa disso. Primeiramente, começando com a questão do Marrocos, né? Que tem uma chargezinha, né? A lebre, que é um símbolo do Marrocos, sendo disputada entre vários países, né? Entre a Alemanha, entre a Áustria, entre a Alemanha, entre a França, entre a Inglaterra, entre a Espanha. E aí, meninos, foi feito um acordo, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que no ano de 1884 foi feita uma conferência para partilhar a África, chamada com o nome de Conferência de Berlim. Só que o Marrocos, que tu tá vendo bem aqui em cima, ele é uma das regiões, junto com a Etiópia, bem aqui, ó, que não foram partilhados por ninguém, certo? Resultado, o que é que vai acontecer? Foi feita uma conferência exclusiva para o Marrocos, chamada de Conferência de Madrid, onde nessa Conferência de Madrid foi estabelecido o seguinte, quais foram as medidas. Aqui na região do Gibraltar, tá vendo bem aqui, ó, o domínio seria dado para quem? Para a Espanha. A Espanha fica exatamente com a região do Gibraltar. O restante do território seria dividido entre quem? Seria dividido entre área de influência inglesa, área de influência francesa e área de influência alemã. Ou seja, a região do Gibraltar ficaria com a Espanha, certo? Mas o restante do território seria exatamente dividido entre Inglaterra, França e Alemanha. Pô, tu colocou os 3 maiores inimigos no mesmo local. Lembrando que nesse momento tem uma rivalidade aí que está aflorando, que é a rivalidade entre quem? Entre França e Alemanha. Então a rivalidade no ápice, por causa da questão da Guerra Franco-Prussiana, fez com que a França chegasse para a Inglaterra e jogasse a proposta. Qual foi a proposta? O que você quer para me ajudar a derrotar a Alemanha? A Inglaterra foi bem clara. Eu me uno com você na questão do Marrocos contra a Alemanha, se você me der o território do Egito. Professor, e o que era que a Inglaterra queria com o Egito? Bebezinho, ó, isso bem aqui é onde está o canal de Suez. Esse canal, ele liga o Mediterrâneo, tá bem aqui, ó, ao Mar Vermelho. E o que é que isso tem, professor? Cara, controlando o canal de Suez, a Inglaterra teria acesso ao Mediterrâneo, atravessaria o Mar Vermelho e chegaria exatamente aonde? Isso aqui, ó, é a região da Península Arábica. Região da Península Arábica, produtora de quê? Petróleo. Então, tendo controle sobre o Egito, a Inglaterra tem o controle sobre o petróleo da região da Península Arábica e só deixa passar quem ela quer, evitando que a Alemanha, por exemplo, quisesse controlar jazidas de petróleo no Oriente Médio. Então a jogada da Inglaterra foi fenomenal. França, eu lhe apoio, mas em troca disso eu quero o Egito por causa do canal de Suez. A França aceitou, obviamente que a França tem passagem ali sem problema nenhum por ser parceiro, e a Entente Cordiale monta-se Inglaterra e França contra a Alemanha. E galera, a guerra só não explodiu no Marrocos, porque na hora que a Inglaterra e a França se uniram contra a Alemanha pegou os exércitos, tá? O Kaiser, o próprio Guilherme, não mandou general não, ele pessoalmente pegou as tropas, meteu no Marrocos e disse, eu apoio a independência do Marrocos e eu quero ver quem é que vem pra cima de mim, qual de vocês dois. E aí, meu filho, na hora que a pancada ia comer, a Inglaterra chegou e disse, vamos fazer um acordo para acabar a confusão. Qual é o acordo? Alemanha, você sai do Marrocos, entrega o seu território para a França e em troca disso, o que é que vai acontecer? A França vai lhe dar um território. E aí, simplesmente, ó, isso aqui, que é o que era chamado de Congo francês, passa exatamente para o poder alemão, transformando-se na África Oriental alemã. Ou seja, para evitar uma guerra, a Inglaterra intermediou um acordo onde a França cedeu o Congo francês para a Alemanha, mas em troca disso a Alemanha deu seu território no Marrocos para a França. Separaram-se os dois países e essa separação momentaneamente evitou uma guerra. Ou seja, somente uma permuta de territórios na África é o que evitou a explosão de uma guerra naquele momento da história. Só que evitou nesse momento, mas depois não vai ter como evitar. Por quê? Você vai ter a grande polêmica da questão balcânica. Por quê, professor? Galerinha, os Balcãs é essa regiãozinha bem aqui, ó. Essa regiãozinha todinha aqui, ó. Essa região aqui são os Balcãs. Tá vendo, ó? Isso aqui tudo são os Balcãs. Essa região era de propriedade do Império Turco-Otomano. Essa região aqui todinha, ó, era de propriedade do Império Turco-Otomano.
Resultado. O Império Turco-Otomano está muito frágil no final do século XIX e algumas regiões estão pipocando movimentos nacionalistas de independência, como, por exemplo, a Grécia, que consegue a sua autonomia, e depois da Grécia vem a Sérvia, que consegue a autonomia de parte da região dos Balcãs. Só que a Sérvia, meninos, ela tem um sentimento ultranacionalista, chamada de pan-eslavismo. E qual é essa ideia do pan-eslavismo? A Sérvia não quer só a sua independência. A Sérvia quer a independência de toda a região dos Balcãs para que eles se unissem e formassem a Grande Sérvia. Então a Sérvia está lutando não só pela sua independência, mas pela independência de todos os Balcãs. E aí é onde vem um problema. Por quê? Na hora que essa região se torna bastante instável por causa de guerras de independência, a Rússia vem dando apoio à Sérvia, exatamente para que a Sérvia domine a região e forme a Grande Sérvia com o apoio russo. E, professor, o que é que a Rússia quer com isso? Só ser gente boa, é? Não. Obviamente que dominando a região aqui da Sérvia, os russos teriam uma saída para a África, para o Mediterrâneo. Então, para os russos está ótimo apoiar a Sérvia na formação dessa Grande Sérvia, porque eles teriam uma saída para o Mediterrâneo e alcançariam a África. Só que em contrapartida, que os russos estão apoiando os sérvios, você vai ter a Áustria que está doidinha para tomar essa região, e no momento que a Áustria ataca e domina algumas regiões dos Balcãs, a Alemanha vem e dá apoio para a Áustria. Por quê? A Alemanha, meninas, ela tem um sonho. Qual é o sonho alemão? Ser a maior potência do mundo. Só que a Alemanha tem um calcanhar de Aquiles. Qual é? A Alemanha não tem petróleo. E aí a Alemanha pensou da seguinte maneira: bom, a Áustria é minha parceira, eu sou parceira da Áustria. Se a Áustria domina a Sérvia, opa, fica bom para nós. Por quê? Porque o Império Turco-Otomano é nosso parceiro. E aí, meninos, se a Sérvia fosse dominada pela Áustria e pela Alemanha, o que era que a Alemanha queria fazer? Construir uma poderosa estrada de ferro que saía de Berlim e chegaria até o Iraque, Bagdá. É a estrada de ferro BB, Berlim-Bagdá. Com essa estrada construída, a Alemanha teria acesso aos poços de petróleo do Oriente Médio, concorrendo com a Inglaterra. Aí foi o momento que a Inglaterra percebeu que a Alemanha, junto com a Áustria, não é bom negócio elas dominarem a Sérvia. E aí a Inglaterra vem apoiando a Rússia na questão dos Balcãs. Ou seja, você está vendo que todos os países que estão na Primeira Guerra Mundial estão bem aqui nessa questão dos Balcãs. E é por isso que lá ele explodiu. Por quê? No dia 28 de junho de 1914, nós teremos um atentado terrorista onde um membro da organização Mão Negra, Gravilo Príncipe, com o apoio dos russos, simplesmente matou o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa, a princesa Sofia. A morte do casal real austríaco faz com que a Áustria culpe a Sérvia pelo atentado e simplesmente declare guerra à Sérvia. Como a Sérvia tinha uma cláusula que em caso ela fosse atacada, a Rússia vinha em sua defesa, então a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia vem em apoio à Sérvia e declara guerra à Áustria. A Áustria tinha apoio de quem? Da Alemanha. Então a Alemanha vem apoiando a Áustria contra a Sérvia e contra a Rússia. No momento que a Alemanha e a Áustria declaram guerra contra a Sérvia e contra a Rússia tem um apoio da Inglaterra e da França. Então, o ciclo começa a movimentar. E é por isso que a morte do Francisco Ferdinando pode ser considerado o grande estopim que levará à estruturação dessa Primeira Guerra Mundial. 28 de junho de 1914. Explode a Primeira Guerra Mundial devido ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Galera, a morte do arquiduque aqueceu. Por quê? Porque vai começar a guerra. Você vai pegar a Primeira Guerra Mundial e vai dividir essa guerra em 3 partes. Guerra de movimento, guerra de trincheiras e guerra de novo movimento. Vamos para cá. Primeiro momento da guerra é a guerra de movimento. Pega ali o final do ano de 14 e o início de 15. Vantagem inicial da aliança. Por quê? A Alemanha tinha um plano. Qual era o plano? Vencer a guerra em 6 meses. Então, para isso, ela colocou um plano de guerra bem antigo, chamado de Plano Schlieffen. Esse plano ele foi elaborado em 1905 para ser colocado em prática em 1914. E se esse plano funcionasse, a Alemanha teria ganho a guerra em 6 meses. Como era que funcionava esse plano? Vamos aqui. Parte a Europa bem aqui no meio.
E aí tu divide a Europa em dois flancos, o flanco oriental e o flanco ocidental. Como era que funcionaria? A Alemanha faria uma defesa contra a Rússia aqui, e no momento que a Alemanha faria uma defesa contra a Rússia, ela tentaria invadir a França. Ela invade a França pela Bélgica, então ela ataca a Bélgica para invadir a França. No momento que a Alemanha ataca a Bélgica para invadir a França, isso é usado pela Inglaterra para poder apoiar a França e começar a guerra. Ou seja, qual era o objetivo alemão? Invadir a França, ocupar a França e rapidamente se livrar da frente ocidental. Quando a França estivesse dominada, qual era o objetivo alemão? Vir para cá e atacar o Império Russo, derrotando a Rússia. Invadindo a França e derrotando a Rússia, só restaria que país? A Inglaterra. E aí, segundo os alemães, a Inglaterra não teria capacidade militar para sustentar a Alemanha e a guerra seria encerrada em 6 meses. Só que um episódio bem interessante aconteceu. Por quê? O plano Schlieffen foi colocado em prática, a Alemanha fez uma linha de defesa contra a Rússia e atacou a França. Só que um detalhe, a Alemanha não esperava um contra-ataque russo. E aí o que acontece? No momento que a Alemanha atacou a França, a Rússia veio com um pilotão. Resultado, o exército alemão teve que se dividir para atacar a França e para atacar a Rússia. Resultado, a Alemanha não consegue invadir a França. E aí, como a Alemanha não conseguiu invadir a França, o plano Schlieffen ele foi um fracasso. E aí, devido ao fracasso do plano Schlieffen, a aliança teve que se reestruturar. E aí, a guerra de movimento vai se tornar em uma guerra de trincheiras, que é o que a gente vai ver já já, certo? E além do mais, meninos, o fracasso do plano Schlieffen, além de reorganizar as estruturas da guerra, o início do ano de 1915 vai trazer também uma surpresa. Qual é? A assinatura de um tratado entre Inglaterra e Itália, o Tratado de Londres, onde a Itália sai da aliança e vai para a Entente. Ô, traíra. Professor, por que a Itália saiu da aliança para a Entente? Primeiro, porque a Itália tinha problemas com a Áustria. A Inglaterra percebeu, chegou para a Itália e fez a proposta. Qual foi a proposta? Itália, venha para a Entente. Ao ganharmos a guerra, eu lhe dou dinheiro e lhe dou os territórios que você quer da Áustria. Moço, a Itália não se fez de rogada. Na hora que ela ouviu a proposta da Inglaterra, ela, saiu da aliança e foi da Entente. Até porque ela não morre de amores pela Áustria. Resultado, em 1915, a guerra ela está um pouco desequilibrada, né? Porque você tem 4 de um lado, Rússia, França, Inglaterra e a Itália. Do outro lado você tem a Alemanha, a Áustria e alguns países parceiros como a Bulgária e o Império Turco-Otomano. Mas, apesar disso, um primeiro momento com vantagem da aliança, mas que esse momento simplesmente se desfaz rápido por causa do fracasso do plano Schlieffen. E aqui estão algumas batalhas, meninos, que são bem importantes nesse primeiro momento. Ó. Olha a batalha que mudou a história da guerra, foi essa aqui, ó, a Batalha de Tannenberg, entre 23 de agosto e 2 de setembro, onde forças russas entram em choque contra a Alemanha. Aqui, ó, essa região do leste europeu. O que mais? Bota pra cá. Local, a Prússia Oriental, que é exatamente essa região onde eu tô aqui, ó. Isso aqui é onde tá a Prússia Oriental, ó. Essa regiãozinha bem aqui, certo? Resultado, vitória alemã, com 160 mil baixas e mais de 100 mil prisioneiros russos. Só que um detalhe, essa vitória é importante? Porque mostrou que a Rússia não vai ter vida fácil. Mas ao mesmo tempo a Alemanha teve que dividir as suas tropas. E aí, dividindo tropas, ela não consegue invadir a França. A Batalha de Marne. De 5 a 12 de setembro de 1914, frente de combate, Alemanha contra a França e com o apoio do Império Britânico. O local, o rio Marne na França. E você vai ter a vitória dos aliados, França e Império Britânico, contra a Alemanha. E aí, meninos, como a Alemanha não conseguiu invadir a França, essa Batalha de Marne ela é um marco porque é o momento que os alemães perceberam que realmente não vão conseguir vencer a guerra tão fácil. Resultado, 250 mil baixas, sendo 80 mil soldados franceses mortos, 12 mil, quase 13 mil ingleses, e os alemães tiveram perdas semelhantes às dos franceses, ou seja, altas perdas para a França e a Alemanha, enquanto a Inglaterra ficou com os menores prejuízos. Mas é uma batalha muito forte que mudou o curso da guerra. Por quê? Se a Alemanha ganha essa batalha, provavelmente a Alemanha teria ganho a Primeira Guerra Mundial.
porque ela teria a França na mão, atacaria a Rússia, venceria a Rússia e sobraria só a Inglaterra. E aí era questão de tempo, provavelmente, a Inglaterra cair para o Segundo Reich. Certo? Lembrando que no momento que você tem o fracasso do Plano Schlieffen e a Itália mudando de lado da aliança para a Entente, é o momento que você muda também a estrutura da guerra. Sai a guerra de movimento e vem a guerra de trincheira. Olha aí o que é que são as trincheiras, ó. Locais completamente insalubres, escavados aqui no chão, onde os soldados simplesmente, são grandes valas criadas pelos próprios soldados, né? Formavam um grande corredor em uma linha de defesa, ó, tá vendo aqui, ó? A linha de defesa parecem veias abertas no continente, ó. Os soldados, eles ficavam basicamente o quê? Imóveis, defendendo palmo a palmo os territórios conquistados. Ou seja, perder uma trincheira é vergonhoso, certo? Esses soldados passavam fome, porque para chegar comida num campo de batalha é muito complicado. Sede, é bom chover. E faziam as necessidades nos próprios uniformes, porque não dava tempo nem de dormir direito. Então imagine ter paciência para fazer necessidades fisiológicas, tá? E viviam em condições precárias de vida. Não é à toa que boa parte das baixas da Primeira Guerra Mundial nessa fase são provocadas principalmente pela propagação de doenças que vão matar a rodo os soldados dentro das trincheiras. Além dessa questão das trincheiras e da guerra nelas, você vai ter aqui uma guerra industrial, né? Que é a evolução das armas bélicas, né? Você está vendo aqui, ó, já canhão de repetição. Então as armas, as produções bélicas aumentam, mas ao mesmo tempo você tem uma arma química e outra biológica. Ou seja, as armas químicas, que são os gases, e as armas biológicas, vírus e bactérias, passam a ser utilizadas. Ou seja, a guerra virou uma guerra suja. É uma guerra suja que vai fazer com que nós tivéssemos morte em escala industrial. Só isso. Respeite porrada. Só que a guerra, meninos, ela vai ter alguns pontos importantes nesse segundo momento. Como, por exemplo, a terceira grande batalha da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Galípoli, que vai acontecer, ó, quase um ano, entre abril de 15 e janeiro de 16. Frentes de combate. Aliados do Império Britânico e França contra o Império Otomano, certo? Então, aliados do Império Britânico e a França contra o Império Otomano. Local, a Península de Galípoli, né, que fica aqui a oeste de Constantinopla, né, e o Estreito de Dardanelos, que é na mesma região, né, no Império Turco-Otomano, atual Turquia. Então, essa é a região, né? Região aqui da Península de Galípoli, ali na região do Estreito de Dardanelos, que era na região do Império Otomano e que hoje faz parte da Turquia. Resultado, vitória do Império Otomano. Cara, algo surpreendente. Não se esperava, porque o Império Turco-Otomano estava em processo de fragmentação. Baixas, 35 mil britânicos, 10 mil australianos e neozelandeses, olha aqui, ó, aliados do Império Britânico, tá vendo? 10 mil franceses e 86 mil turcos. Respeite batalha, viu? Olha a quantidade, mais de 100 mil baixas que nós tivemos, mas que ao final o Império Turco-Otomano consegue garantir a vitória e manter as suas posições ali na região entre a Ásia e a Europa. Certo? Tem mais batalha, professor? Tá aí a Batalha de Somme. De 1º de julho a 18 de novembro de 16. Frente de combate. Forças aliadas britânicas e francesas contra a Alemanha. Local, Somme, região da Picardia na França, né? Resultado, vitória das forças aliadas. Baixa, 600 mil vítimas aliadas. Cara, 600 mil vítimas. E 465 mil alemãs. Um terço dos soldados morreu. Caramba! Mais de 1 milhão de vítimas. Um terço, 3 milhões estavam no fronte. Cara, e esses soldados, professor, como é que enterra? Que enterrar, cara? Como é que tu vai enterrar alguém que tá do teu lado se tu pode ir pro lugar dele? Tá? Ou seja, as pessoas apodreciam, o que gerava infestação e contaminação ainda maior. Ou seja, era uma verdadeira loucura. Não é à toa, meninos, que há relatos de soldados com problemas mentais por causa disso. A guerra, ela simplesmente põe medo no homem. Apesar dela ser um fascínio, mas ela é fascinante para quem está fora. Para quem está dentro, é um verdadeiro terror. Mas tivemos até uma coisa interessante aí, né, nessa segunda fase, aquele Natal nas trincheiras de 1915, né? Onde as trincheiras franco-inglesas cordialmente, na noite de Natal, brindaram com a trincheira alemã, comemorando o Natal, trocando ali souvenirs, chocolates, para brindar que ainda existia humanidade, né? Foram 3 dias
de uma folga, uma paz entre eles. E após os 3 dias de folga, voltou a cantar. O pau voltou a cantar sem problema nenhum. A guerra continuou, ou seja, exemplo de profissionalismo. Né? É muito difícil você encontrar um profissionalismo tão forte como esse que aconteceu naquele Natal das Trincheiras. Ou seja, você está vendo aí que a guerra está indo. 15, 16, ela vai chegar no ano de 17. Mas nós temos uma última batalha para fechar o ano de 16, que é a Batalha de Verdun. Entre 21 de fevereiro e 20 de dezembro de 16, combate, aqui é o frente a frente, a Alemanha contra a França. Local em Verdun, na França, e resultado, mais uma vitória francesa. Isso aqui é o que está fazendo com que a Alemanha não invada a França, viu? Baixas, 1 milhão de feridos ou desaparecidos. Houve cerca de 450 mil mortes de ambos os lados. É uma vitória a um custo muito alto. Você está vendo aí que a gente já está saltando da casa do 1000 para a casa do 1.000.000 em quantidade de baixas. É algo assim jamais vista na história. Olha a guerra industrial, certo? Mas a guerra, ela começa a ter uma mudança. E qual é a mudança da guerra? 1917, quando 3 acontecimentos ocorrem no mesmo ano. Primeiro, uma revolução bolchevique explode na Rússia, comandado por 3 caras, Lenin, Trotsky e Stalin. Esses caras, obedecendo às teses de Abril, e entre elas estava a paz, fazem um acordo para a saída da Rússia da guerra. Então, em outubro de 17, a Revolução Bolchevique toma o país, estrutura uma organização social e em março de 18 assina com a Alemanha um tratado, o Tratado de Brest-Litovsk. Ou seja, o tratado é só para corroborar o que já tinha acontecido em 17, porque em 17 as tropas russas já saem do fronte. Só que para oficializar tem que ter um tratado. E aí a comitiva de Trotsky, né, vai lá até a Alemanha, a região de Brest-Litovsk, e assina esse tratado, onde a Rússia é permitida pela Alemanha sair da guerra, mas em troca de alguns territórios. Olha aqui, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, Finlândia e Ucrânia. Esses são 6 grandes territórios que a Rússia tem que ceder para a Alemanha para ela sair da guerra. Saiu, então entregou os territórios. E aí a Revolução Russa vai se consolidar. Concomitante à saída da Rússia, você tem a derrota dos italianos para os austríacos na Batalha de Caporetto. E nessa batalha a Itália foi neutralizada exatamente pela grande quantidade de baixas que teve. Ou seja, em apenas um ano, Rússia e Itália praticamente abandonam a guerra. E aí a guerra fica Alemanha e Áustria contra a França e Inglaterra. Estados Unidos olhou e disse, não, peraí, eu não posso ficar só olhando, porque eu tenho um capital investido na guerra. E aí, como eu tenho um capital investido na guerra, se essa tal dessa Alemanha ganhar, eu tô ferrado. Então, o que é melhor? Eu tenho que entrar na guerra. E aí os Estados Unidos vão usar algumas coisas para justificar a entrada do país na guerra. E entre essas coisas estão o quê? A Carta Zimmermann, né, um conjunto de telegramas que estavam sendo trocados e que foram pegos pela inteligência americana, entre Karl von Zimmermann, que era embaixador alemão, com o embaixador alemão no México. Ou seja, o Eckdart, que era o embaixador alemão no México, trocava simplesmente esses documentos com Zimmermann, que era uma espécie de ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e onde o Zimmermann dizia para o Eckdart o seguinte: faça parceria com o México. Por quê? Você fazendo parceria com o México, a gente junta a Alemanha e o México contra os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é que estão financiando a guerra para a França e para a Inglaterra. Então, se nós detonarmos os Estados Unidos, então Inglaterra e França não tem capital, não tem nada. Então, eles são derrotados. Então, essas cartas Zimmermann, que foram esses documentos trocados entre o ministro das Relações Exteriores alemãs, o Karl Zimmermann, e o embaixador alemão no México, o Eckdart, faz com que os Estados Unidos descubram que essa aliança entre Alemanha e México está sendo traçada. E aí, no momento que esse documento foi descoberto, os Estados Unidos começam o seu intuito de entrar na guerra. Por quê? A guerra chegou bem perto deles. Resultado, os Estados Unidos começam a se desentender com os alemães e o pretexto, o ataque alemão a navios norte-americanos. O transatlântico Lusitânia e o navio mercante Vigilantia.
Ambos são torpedeados por submarinos alemães, e esse ataque de submarinos alemães a esses dois navios norte-americanos é que é usado como pretexto exatamente para que os Estados Unidos entrem na guerra. Ou seja, o documento que são as cartas Zimmermann e essa tentativa de parceria entre Alemanha e México contra os Estados Unidos é o que acende a luz vermelha. A saída da Rússia e da Itália preocupa, e o pretexto é exatamente o ataque de submarinos alemães a navios norte-americanos, que é o que faz com que o governo americano, a Casa Branca, o presidente Woodrow Wilson, apoiado pela população dos Estados Unidos, declare guerra à aliança. E aí, meninos, no momento que os Estados Unidos declararam guerra à aliança, à Alemanha e à Áustria, começa exatamente o último momento da guerra. A guerra de novo movimento. Até meados de 18, olha isso aí, ó, as tropas alemãs haviam avançado no fronte ocidental, ganhando muito terreno. No entanto, entre março e julho, o contingente se reduziu de 5,1 milhões para 4,2 milhões de militares, ou seja, uma perca de 1 milhão. Os primeiros recrutas nascidos nos anos de 1900 iam chegando pouco a pouco, mas sem muita experiência. Contudo, os alemães se viam agora diante de um inimigo totalmente novo, os americanos, depois que o presidente Woodrow Wilson declarou guerra à Alemanha em 2 de abril de 17. Seus soldados avançavam pelo Oceano Atlântico. No início do outono de 18, desembarcavam todo dia 10 mil soldados americanos em terras europeias. Moço, a partir do momento que os Estados Unidos chegam com a estrutura bélica avançada, com táticas de guerra evoluídas e com capital, não teve como, não. As bem equiparadas unidades dos Estados Unidos é que decidiram a guerra a favor dos aliados, certo? Os alemães perceberam que a pancada, vou ser bem claro para vocês, entre abril e outubro de 18, quer dizer, a Alemanha sofreu o que ela não tinha sofrido em 3 anos. Ou seja, em aproximadamente 8, 9 meses, a Alemanha pegou uma pancada tão grande que ela não tinha pego em 3 anos. E isso feito pelos Estados Unidos. Resultado, é o momento que simplesmente se percebe que já não é mais possível vencer um conflito. E aí, nas florestas de Compiègne, dentro de um vagão de um trem, no dia 11 de novembro de 1918, o Kaiser Guilherme II, a contragosto do exército, que fique bem claro, o exército alemão não queria o fim da guerra, assina o grande armistício de Compiègne. Tão tal que o Kaiser Guilherme, galera, ele nem volta para a Alemanha, ele vai se refugiar na Holanda. Por quê? Porque a Alemanha, os generais alemães, se sentiram traídos pelo Kaiser. Mas o Kaiser, percebendo o tamanho da desgraça que a guerra está provocando e pensando nas perdas humanitárias, ele simplesmente assina o documento colocando um fim na guerra e a aliança é derrotada. Ou seja, o Kaiser Guilherme II destrói o Segundo Reich, abdica do seu trono, refugia-se na Holanda, mas em compensação, a Primeira Guerra Mundial ela é finalizada. E aí, meninos, quando a gente encerra a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter que reconstruir a Europa. E essa reconstrução virá através dos tratados de paz. E o tratado que os Estados Unidos parece que já tinham trazido era na mala. Porque a guerra acabou, ele já colocou em cima da mesa. Os 14 pontos de Wilson de 18. Olha, eu quero que dizia os 14 pontos. Abolição da diplomacia secreta, isto é, os acordos internacionais deveriam ser negociados publicamente entre as nações e não poderiam ter causas ocultas, por causa do documento Zimmermann, tá? Onde a Alemanha e o México quase se uniram contra os Estados Unidos. Plena liberdade de navegação nos mares e oceanos, eliminação de barreiras econômicas entre as nações, olha os Estados Unidos, bestinha, querendo derrubar a barreira alfandegária. Limitação dos armamentos nacionais ao nível mínimo, compatível com as necessidades de segurança de cada país. Ajuste parcial das pretensões imperialistas, levando em conta o interesse dos povos dominados, ou seja, vamos olhar a África e a Ásia e vamos dividi-las de acordo com o interesse deles e não das potências europeias. Retirada dos alemães do território russo, ali instalados desde o acordo de paz entre os dois países, certo? Restauração da independência da Bélgica, já que a Bélgica tinha sido tomada pela Alemanha. Devolução de Alsácia e Lorena para a França. Redefinição das fronteiras da Itália, que incorporou regiões de forte presença italiana sob domínios austríacos. Olha aí, coisa boa para a Itália. Autonomia dos povos sobre o controle da Áustria-Hungria, ou seja, romenos, tchecos, poloneses que estavam sob domínio da Áustria-Hungria, a partir desse momento estão livres para constituir nações. Restauração da Romênia, Montenegro e da Sérvia, assegurando aos sérvios o acesso ao mar.
A autonomia dos povos até então submetidos aos turcos. Além disso, os estreitos de Bósforo e Dardanelos passariam a estar completamente abertos. O estreito de Bósforo e Dardanelos, meninos, é os estreitos que separam Constantinopla do Ocidente e do Oriente. Então, a livre navegação ali tinha que ser oficializada. Né? Criação de uma Polônia independente, habitada por uma população de origem discutivelmente polonesa e com pleno acesso ao mar. Criação de uma sociedade ou Liga das Nações com o objetivo de arbitrar as futuras pendências entre as nações, concretizando assim o tão sonhado direito internacional. Ou seja, os 14 pontos, tem muitos pontos que são interessantes. Só que a Inglaterra e a França olhou isso aqui e disse, é muito pouco. É muito pouco, porque você está vendo aí que eu estou ganhando pouco, eu investi pesado nessa guerra e eu não vou aceitar não. Então foi o seguinte, vamos pegar alguns desses 14 pontos e vamos colocar dentro de um outro tratado onde a gente puna a Alemanha pela guerra. Os Estados Unidos tiveram que aceitar. E aí, meninos, em julho de 19, o motivo da Segunda Guerra Mundial começou. O Tratado de Versalhes. Por quê? Porque esse tratado, ele vai punir, e além de punir, ele vai o quê? Humilhar os nossos amigos alemães. E aí essas punições e humilhações é o que não serão aceitos pelos alemães, fazendo surgir movimentos nacionalistas que darão origem, por exemplo, ao nazismo. Olha algumas cláusulas aqui. Lembrando, meninos, ó, aqui são vários artigos, aqui eu tirei só alguns, viu? Determinava que a Alemanha cederia o Sarre, rica em minas de carvão, por um período de 15 anos à França. Estabelecia a devolução de Alsácia-Lorena aos franceses. Determinava que a cidade de Danzig era considerada livre e administrada pela Liga das Nações, porque Danzig é um porto importante, meninos, do Mar Báltico. E a Alemanha queria esse porto, porque ela era a Prússia Oriental. E nessa região vai ser feita a Polônia. E aí vai ter confusão lá na Segunda Guerra, que eu vou mostrar. Determinava que todas as colônias alemãs passariam para a mão dos aliados. Estabelecia a quantidade máxima de tropas alemãs poderiam manter, no geral, somente 100 mil homens soldados voluntários. Ou seja, não teria alistamento militar obrigatório. Qualquer fabricação de armamentos deveria ter a aprovação dos aliados, ou seja, a Alemanha não pode produzir armas sem a aprovação dos aliados. A Alemanha não poderia ter aviação nem marinha, então tal que todos os aviões e todos os navios submarinos foram confiscados por França e Inglaterra. Estabelecia o reconhecimento, olha aqui, ó, da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados. Vala. No tratado foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha tinha que pagar. Resultado, em 1921 foi estabelecido um teto de 33 milhões de dólares. Hoje, mais de 30 bilhões de dólares em valores atuais. Valores, meninos, que foram negociados e que foram extintos em 1932, tá bom? Que quando o Hitler assumiu, o Hitler disse, não vou pagar mais isso não. Não vou mais assumir, eu sou chanceler, então vamos ver esse negócio de novo, porque não tem condição de eu continuar pagando não, porque a gente está sofrendo uma crise. E aí em 32, essas indenizações elas são deixadas de lado. Mas observe, punir e humilhar é o objetivo. A Alemanha é a vítima. E meu filho, essa vítima vai ter ódio, viu? E essa vítima daqui a pouco coloca as manguinhas de fora, o nazismo nasce e a Segunda Guerra Mundial veio a galope. Perfeito? Outros tratados. Tratado de Saint-Germain. Desmembrou o Império Austro-Húngaro, retirou a saída para o mar da Áustria e forçou o reconhecimento da autonomia da Áustria, da região da Iugoslávia, da Hungria, da Tchecoslováquia e da Polônia. Ou seja, a Áustria foi fragmentada, perdeu a sua saída para o mar e ainda teve que aceitar 4 países nascer de seus territórios. Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia e a Polônia. Região do leste europeu. Trianon retirou 2/3, né? 2/3 do território húngaro. Aqui, ó, só para completar. 2/3 do território húngaro, certo? Que passou de 325 mil quilômetros quadrados para 93 mil quilômetros quadrados. Então, 2/3 do território húngaro foi retirado. E a Hungria ainda perde o acesso pelo mar que ela tinha pela Croácia. Tratado de Neuil. A Bulgária deveria abrir mão de suas pequenas áreas territoriais na região dos sérvios, croatas e eslovenos, cuja independência adotou e conferiu à Grécia a Trácia. Ou seja, a Bulgária teve que ceder a Trácia para a Grécia. Trácia é uma região
que hoje faz parte da Grécia, viu? Com a qual inutilizou a saída para o Mar Egeu, ou seja, a Bulgária perdeu a saída para o mar porque a Grécia agora fica com a região da Trácia. Foram estes fatos estabelecidos, né? A região de Dobruja foi dado para a Romênia. A contraponto, o exército da Bulgária foi reduzido para um número de apenas 20 mil homens, impedindo a nação de ter um exército, bem como uma força aérea. Eita, lapada grande, viu? Bulgária também sofreu, que foi uma besteirinha. Sèvres, o tratado partilhava o Império Otomano, ou seja, um império que está indo embora. Entre o Reino da Grécia, olha aqui, ó, o Reino da Itália, o Império Britânico e a Terceira República Francesa. Além de estender o território da Armênia. Então a Armênia ganhou uns territóriozinhos, né? E propõe, olha o que vocês veem na geopolítica, a criação de um Estado curdo. Tá vendo? Meu amigo, os turcos não aceitaram e simplesmente começam uma guerra, porque eles não aceitam serem dominados por potências estrangeiras. Resultado, a década de 20 explode uma guerra de independência na Turquia, e por causa dessa guerra de independência na Turquia, em 1923, no Tratado de Lausanne, o Tratado de Sèvres ele foi excluído. Exclui-se o Tratado de Sèvres, a dominação grega, italiana, britânica e francesa desaparece na Turquia, e em 1923, pelo Tratado de Lausanne, nasce o Estado turco, pelas mãos de Mustafa Kemal Atatürk, que é considerado o pai da Turquia, o grande homem a que todo mundo simplesmente aplaude na Turquia. Esses são os tratados, e vocês veem o tamanho de confusão que ele vai gerar, certo? Para finalizar, as grandes consequências da guerra: número de vítimas entre 15 e 20 milhões de mortos, é um absurdo, são mais de 30, 40 milhões de feridos, mutilados e órfãos de guerra. Crise econômica europeia, isso é uma coisa óbvia, porque a guerra é praticamente pegando toda a Europa. E com isso, olha quem é que se dá bem: a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica. Surgimento de nacionalismos xenofóbicos, fascismo, nazismo, formação de estados totalitários, Estado stalinista, lá no socialismo soviético, Estado fascista italiano de Mussolini, Estado nazista de Hitler na Alemanha. Fragmentaram-se impérios, vários impérios: Império Búlgaro, Turco-Otomano, Austro-Húngaro, Russo e o Alemão. Só esses 5. E dessa fragmentação, olha o que é que nasce. Galera, olhem a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. 1, 2 impérios, 3 impérios, 4 impérios, 5 impérios, 6 impérios. Tá vendo aqui, né? Império Russo, Alemão, Austro-Húngaro, o Búlgaro, o Turco-Otomano e o Britânico. São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6, 1, 2, 3, 4, 5 são destruídos. Mantém-se só o Império Britânico, que só cai no final da Segunda Guerra Mundial. Galera, com tanto império sendo desmembrado, presta atenção para esse mapa. Foca, eu vou te dar 2 segundos para tu focar teu olho nesse mapa. Pronto. Agora olha a nova Europa após a Primeira Guerra Mundial. Será que teve fragmentação territorial? Ou seja, de tanto império destruído, uma nova Europa nasceu. Com essa grande fragmentação e com uma política que é chamada de política das nacionalidades, onde se dizia que cada povo, cada nação poderia constituir o seu Estado. Isso vai dar uma confusão, porque o Hitler não vai aceitar, dizendo que essas minorias são impuras, e aí o nazismo parte para cima de todas elas. Certo? Então, é isso que impressiona: a mudança geopolítica de mapa dentro do continente europeu. Certo? Criou-se um órgão internacional para evitar uma nova guerra, a Liga das Nações, que tinha Inglaterra e França como suas lideranças. Estados Unidos se afastou dessa Liga das Nações porque ele percebeu que uma nova guerra ia acontecer. E essa Liga das Nações, já digo para vocês que ela nasce fracassada. Por quê? Porque ela vai excluir países, exclui Alemanha, Itália, Japão, União Soviética. E como é que tu quer gerar paz excluindo países? Por isso que a Liga das Nações ela foi um fracasso. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ela é substituída gradativamente pela ONU, que é a Assembleia que nós temos hoje. Observações importantes: Brasil na Primeira Guerra Mundial, participação indireta, ou seja,
A gente apenas abasteceu com gêneros primários, né, mandando médicos, paramédicos, remédios, enfermeiras para campo de batalha. Não tem soldado brasileiro na Europa na Primeira Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, a guerra foi boa para o Brasil, porque durante o governo de Venceslau Braz, pelo travamento do comércio mundial, o Brasil iniciou o seu processo de industrialização. Então, a guerra, nesse sentido, foi muito bom, porque o Brasil faz a sua revolução industrial. Perfeito? E um caso que até hoje gera polêmica: o genocídio armênio. Os turcos otomanos, aproveitando o clima de guerra na Europa, aproveitaram para destruir uma minoria: os armênios que estavam dentro do seu território. Por quê? Os turcos são islâmicos e os armênios eram católicos. Por sinal, a Armênia é o primeiro país católico da história. Resultado, por causa de questões religiosas, olha o que acontece: execuções em massa. Segundo o que se tem notícia, mais de 1,5 bilhão de armênios são executados pelo Império Turco Otomano simplesmente por serem católicos. É uma espécie de holocausto armênio. Até hoje a Turquia nega. A Turquia disse que era questão de guerra, então como é questão de guerra, não pode ser considerado um genocídio. Só que eu nunca tinha visto um genocídio com tanta gente sendo pregada na cruz. Olha a quantidade de mulheres, moças, sendo pregadas na cruz. Olhem homens enforcados. A Turquia até hoje diz, é guerra. Até a Igreja Católica já se meteu dizendo que realmente ali foi um atentado. E até hoje esse problema do genocídio armênio continua sem uma solução. A Turquia dizendo que é questão de guerra, os armênios dizendo que é um genocídio, por isso a Turquia tem que ser punida. E aí a ONU, como nasceu depois dessa confusão, a ONU meio que fecha os olhos. E até hoje a Armênia e a Turquia, as relações, elas são azedas. Pode ter certeza. Um dos grandes genocídios que a gente teve na história. Infelizmente. Perfeito? Então, meninos, tá aí a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Todos os detalhes bem esmiuçados para vocês. Espero que tenha sido útil para que vocês entendam esse grande conflito mundial, certo? Hoje à tarde, às 16 horas, estarei no WhatsApp, lá no nosso plantão, para tirar qualquer dúvida sobre o assunto, sobre o mini simulado, sobre as atividades, para que vocês possam ter um entendimento completo sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então eu fico aqui, agradeço mais uma vez pela disponibilidade, pela paciência de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus, saúde para todo mundo e até a próxima. Beijo do professor Wallace. Valeu, meus amigos. Grande cheiro para vocês.